Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Neste vídeo em mais um conteúdo robusto, atualizações das negociações no Glorioso. Peças importantes saindo, mas o Fogão está no mercado a fim de trazer jogadores qualificados. E o treinador, ontem em primeira mão, meu parceiro Otávio Bocão falou sobre o interesse do Botafogo no Vasco Matos, treinador português atualmente no Santa Clara, mas o Fogão pode pensar em outros nomes, galera. Muito obrigado a todos que assistiram ontem o Placar Aberto aqui na Placar TV no YouTube. Foi um prazer participar com o José Ilan, com o Lucas Pedrosa, Paparazzo e também a Raíssa. Pessoal, começamos falando então a respeito de Bitelo, Botafogo se aproximando da contratação do jogador brasileiro que pertence ao Dinamo de Moscou, não se representou a equipe russa porque quer ficar no Brasil, quer ficar no Botafogo. E o Glorioso fez a primeira investida, recusada a segunda, recusada a terceira, mas o Botafogo queria e quer muito contar com o Bitelo. Então fez mais uma proposta. Os russos gostaram bastante e em breve deveremos ter um desfecho positivo com o Bitelo chegando ao nosso Fogão. E por que o Botafogo quer tanto o Bitelo? Porque é um jogador de muita qualidade, formado pelo Grêmio, bom no 1 contra 1, mas um jogador também inteligente, que consegue pensar o jogo. Então, lá na Rússia, ele se adaptou, jogou pelo lado esquerdo como um ponta que vai ao fundo do campo, em outros momentos como um ponta ou aquele meia ponta pelo lado esquerdo, fez gols, hoje dá assistências também, porque já jogou na posição que faz o Savarino aqui no Botafogo de Futebol e Regatas. Por exemplo, se chegar o Bitelo e o Botafogo não contratar um jogador para o lado direito, está buscando, galera, e deve contratar. O Botafogo pode ter o Savarino, que foi inicialmente contratado como um ponta-direita, mas depois chegou o Luiz Henrique, o Savarino foi para o lado esquerdo, chegou o Almada, o Savarino foi jogar um pouco mais por dentro, com muita mobilidade, mas faz aquelas três, como o Bitelo faz também aquelas três funções, e isso foi observado pelo scout. O Bitelo é um jogador que consegue se adaptar, consegue jogar na esquerda, faz o meia ponta, consegue jogar como um meia central e também pelo lado direito. Então, se não contratar, mas o Botafogo está no mercado, reitero, para trazer jogador também para o lado direito, o Botafogo pode ter um trio com Savarino, Bitelo e Matheus Martins, que vai buscar espaço na temporada de 2025, é um jogador de qualidade, um jogador veloz, tem outras características em relação, por exemplo, ao Almada, que saiu e jogava pelo lado esquerdo, vindo para dentro, mas poderíamos ter um trio interessante com Savarino, Bitelo e Matheus Martins, ou Matheus Martins pela direita, que também joga por aquele lado. É sempre um ponto observado pelo scout do Botafogo, o atleta que consegue fazer diferentes funções. Então, Matheus Martins, Savarino e o Bitelo vindo da esquerda para dentro. Também pode acontecer. Então, o Bitelo é um jogador que se adapta e, por isso, chama muita atenção do scout. Além de ter potencial, gente, potencial não quer dizer que vai acontecer, mas tem potencial jogando no Brasil, de chamar a atenção do técnico Dorival Júnior, chamar a atenção da seleção brasileira. E o Botafogo hoje está potencializando atletas. Muitos jogadores do Botafogo foram convocados recentemente para diferentes seleções. Teve data FIFA com 7 jogadores do Botafogo não podendo treinar com o resto do time porque estavam envolvidos em jogos oficiais de seleções. Jogadores saíram, alguns ficaram, mas outros vão chegar com potencial e com muita vontade, né, querendo, claro, jogar em seleção também. É o caso do Bitelo, que o Botafogo consiga concretizar tudinho para que ele seja um grande reforço por aqui. E o Wendel pertence ao Zenit, também da Rússia. Um dos rivais do Botafogo aqui do Rio de Janeiro tentou trazer o Wendel para o Brasil em diferentes janelas. O Flamengo tentou a contratação do Wendel em várias oportunidades e não conseguiu trazer. O jogador quer jogar no Botafogo hoje e o Glorioso avança nas tratativas com o Zenit. Pessoal, estamos falando
de um clube brasileiro avançando em negociações com clubes russos. Isso é muito difícil. Toda janela a gente fala a mesma coisa. É difícil negociar com um clube russo. E o Botafogo avança, avança e pode trazer o Bitelo e também o Wendel. Lembrando que o Zenit está comprando o Luiz Henrique, perto de fechar a negociação. Daqui a pouco a gente fala sobre as saídas do Luiz Henrique, do Júnior Santos. Já falamos bastante, mas sempre tem um detalhe solto que a gente precisa colocar aqui também nos conteúdos. Então, o Botafogo avançando bastante pelo Bitelo e avançando pelo Wendel. O Fogão não deixa de querer o Marlon Gomes, mesmo avançando com o Wendel. A ideia é trazer muitos jogadores de qualidade. A ideia é fazer um timaço em 2025 também. E o Marlon Gomes é a cara do projeto. Muito novo, pode chegar ao Botafogo, disputar vaga, jogar, evoluir, crescer, ficar um bom tempo, dar resultado esportivo e resultado financeiro lá na frente. O menino revelado no Vasco, Marlon Gomes, ainda está no início da carreira, embora já com experiência na Europa, atuando no Shakhtar lá da Ucrânia. O Wendel já tem 27 anos, tem experiência, ainda pode jogar muito, pode agregar muito, mas estão em estágios diferentes na carreira, idades diferentes. O Marlon Gomes com 21 anos e o Wendel com 27 anos. Ambos podem agregar ao glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que já tem o Gregory, já tem o Marlon Freitas e também o Alan. Pois é, galera. Botafogo, então, podendo trazer essas peças de qualidade. Ontem surgiu a notícia sobre o interesse do Fogão no Arthur, ex-Red Bull Bragantino, ex-Palmeiras, que faz a ponta direita. É um jogador de qualidade. Não sei como está a tratativa, não sei se o Botafogo já enviou a proposta ou se vai enviar. O André Renan fala em 10 milhões de euros, jogador, ao meu ver, para compor elenco. Mas para compor elenco com muita capacidade de brigar por vaga. É porque é difícil também, se ficarmos pensando em Luiz Henrique e Almada, confesso. Dificilmente, num primeiro momento, o Botafogo vai substituir à altura Luiz Henrique e Almada, porque são peças fora da curva. Mas o Botafogo pode montar um time muito forte, com competição interna, com jogadores de altíssima qualidade. Quem diria que no Botafogo falaríamos em Arthur para compor e não para ser o titular absoluto? Então ele pode disputar vaga e crescer. O Savarino cresceu muito aqui, hoje é um extra classe com a camisa do Botafogo. O Igor Jesus cresceu muito aqui, é um jogador acima da média também, com a camisa do Fogão. Então, o Arthur, que tem muita qualidade, pode vir a ser um jogador acima da média também com a nossa camisa. Não sei, reitero, como estão as tratativas, espero que o Botafogo faça o que for melhor. E para a zona ofensiva, na posição de centroavante especificamente, o Botafogo tenta, segundo o Vene Casagrande, o Anderson Lopes, 31 anos, fazendo gols lá no Japão, no Yokohama Marinos. Recentemente, ele renovou o contrato até 2027, mas o Botafogo quer contar com um atleta que já aceitou a proposta, já aceitou o projeto, e agora o Glorioso precisa convencer o Yokohama. Segundo o Vene, no primeiro momento, o Botafogo não conseguiu convencer com a proposta a equipe japonesa. Houve uma segunda tentativa, que é avaliada agora pelos japoneses. Jogador canhoto, centroavante, que faz gol, sabe se posicionar, sabe finalizar. 36 gols e 7 assistências, ou seja, 43 participações na última temporada em 55 jogos. Galera, 43 participações em 55 jogos. Fabi, J-League. Fabi, lá no Japão, gente, recentemente queríamos o Puccio, que é um baita jogador, 25 anos, que está nos Estados Unidos, na MLS, arrebentando. Gregory, Almada, Savarino, vieram da MLS, jogaram muito no Botafogo em 2024. Espero que Gregory e Savarino ainda joguem muito no Fogão em 2025, que o Almada jogue muito no Lyon também. Igor Jesus, falando de centroavante, que está no Botafogo, chegou à seleção brasileira. Estava nos Emirados Árabes, galera. Não estava nem na Arábia Saudita, que hoje tem uma liga mais forte, com muitos jogadores famosos. Estava nos Emirados Árabes. E ele não saiu do Brasil, ficou um ano nos Emirados e voltou. Ele ficou 4 temporadas disputando
campeonato no Oriente Médio, nos Emirados Árabes. Foi fundamental para 2 conquistas relevantes e ainda foi convocado para a seleção brasileira. Hoje chama a atenção do mercado também. Por enquanto, nenhuma proposta que chegue para tirar o Igor Jesus do fogão a qualquer momento. Pode acontecer essa proposta, por enquanto, não é o caso. Beleza, galera? Treinador. Ontem o Otávio Bocão informou em primeira mão que o Botafogo teria um interesse no Vasco Matos, do Santa Clara, 5º colocado no campeonato português. Uma equipe pequena, gente. Se ano passado trouxemos o Arthur Jorge do Braga, que ficava atrás apenas dos 3 gigantes, Sporting, Benfica e Porto, o Santa Clara do Vasco Matos está na 5ª posição, atrás apenas do Sporting, Benfica, Porto e Braga. O time do Vasco Matos fazendo um grande papel lá em Portugal. Ele foi campeão da 2ª divisão, subiu e agora está na 5ª posição. É um feito para o Santa Clara estar na 5ª colocação no campeonato português. Conversando com um amigo que trabalha no futebol português, ele até disse que o Vasco Matos tem hoje uma projeção que o Arthur Jorge não chegou a ter em Portugal. É visto de uma forma que o Arthur Jorge não chegou a ser visto por lá antes de vir para o Botafogo. Ainda preciso estudar muito o Vasco Matos. Estou contextualizando, estou constatando, não é uma defesa. Até porque, agora vem a informação, John Textor não trabalha apenas com o nome do treinador português. Textor trabalha também com outros nomes, embora, segundo o GE, o Vasco tenha sido entrevistado por uma figura que trabalha no Botafogo, por uma pessoa que trabalha no Botafogo, o Glorioso não trabalha apenas com o nome do Vasco Matos. Atenção, John Textor pensa também em outros nomes, então nada confirmado ainda com relação ao técnico português. Estou aqui contextualizando e informando também. E com vendas, hein, galera? O Botafogo, se concretizar o negócio do Luiz Henrique para o Zenit, vai fazer aí cerca de 200 milhões de reais, vendendo o Júnior Santos para o Galo por 48 milhões e 200 mil reais, mais ou menos, mais o Carlos Alberto para o Sport por 15 milhões de reais. Claro que nem tudo vem para o Botafogo, houve investimento inicial. No caso do Carlos Alberto, por exemplo, o América Mineiro, por ter percentual do passe, fica com cerca de 3 milhões e 600 mil reais. Tudo isso sabemos. Mas para arredondarmos e deixarmos tudo claro, e os detalhes ficam com quem trabalha com os números dentro do clube, o Botafogo está fazendo cerca de 265 milhões de reais com vendas. Com 3 vendas, um jogador de 30 anos por mais de 48 milhões, um jogador do time C no Campeonato Carioca por 15 milhões e um jogador que foi comprado por 20 milhões de euros, saindo por 35 milhões de euros, ou seja, 200 milhões de reais, mais ou menos na cotação atual. O Botafogo está fazendo muita grana. Aí a gente coloca 265 milhões em 3 vendas, mais de 300 milhões em bilheteria e premiações pelos títulos brasileiros e da Libertadores, e inúmeras outras receitas. Botafogo podendo passar dos 750 milhões de reais em receita. Repito, claro que tem muitas nuances. Dinheiro da Eagle, movimenta para cá, movimenta para lá. Beleza. Só que falando de volume de receita, é muita coisa que o Botafogo movimenta hoje. Daqui a pouco está batendo 1 bi, ninguém vai entender nada. Parte da grande imprensa que não quer entender, aí que não vai entender mesmo. É aquela imagem maravilhosa que circula nas redes sociais. Vocês veem aí agora na tela. E hoje tem jogo do Campeonato Carioca. O Fogão enfrenta o Sampaio Corrêa lá em Saquarema. Isso é raro no Campeonato Carioca, mas vai acontecer hoje às 16h30. Botafogo enfrentando o Sampaio Corrêa com o time C Glorioso, que está entre os 4 primeiros, ou seja, na zona de classificação para a próxima fase. O único time grande a ter vencido um jogo no campeonato. Perdeu na estreia por 2-1 para o Maricá, venceu a Portuguesa por 2-0. Que a molecada vença hoje o Sampaio Corrêa também. Entrou em campo com a camisa do Botafogo. Tem que lutar para vencer. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Muito obrigado. Passamos ontem dos 54 mil. Próxima meta, 60 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso
é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o nosso crescimento. Todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!